capítulo 4, Espíritos apegados à terra e suas presas. Para que se compreenda a mediunidade, é necessário saber que na morte efetua-se a mesma separação de corpos como no sono, só que de modo permanente. Os chamados mortos possuem ego, mente e corpo de desejos, e muitas vezes permanecem conscientes por algum tempo no mundo que acabaram de deixar. Alguns se apegam à vida terrena, mas não podem ajustar suas mentes ao aprendizado de novas lições. A esses chamamos espíritos apegados à terra. Tais espíritos, impossibilitados de funcionar no mundo visível sem um corpo, aproveitam-se vantajosamente do fato de que nem todos os espíritos estão confinados com o mesmo rigor à prisão do corpo denso. Aqueles que se acham mais fortemente aderidos a seus corpos são os materialistas e aqueles cujos liames não os prendem tão fortemente como os sensitivos, capazes até certo ponto de responder às vibrações espirituais. As pessoas de caráter positivo, caso se desenvolvam, podem sensibilizar-se por sua própria vontade, tornando-se assim ocultistas exercitados. Os de vontade fraca só podem desenvolver-se com a ajuda de outros e de maneira negativa. Estes são presas dos espíritos apegados à terra, os quais, denominando-se a si mesmos de guias espirituais, desenvolvem suas vítimas como médiuns de transe ou como médios materializantes, se as conexões entre os corpos denso e vital das vítimas são fracas. Os espíritos apegados à terra dirigem-se para as regiões inferiores do mundo do desejo, o qual interpenetra o éter e ficam em constante e estreito contato com pessoas da terra que se encontrem em situação mais favorável para ajudá-los nas suas más intenções. Permanecem nesta situação durante 50, 60 ou 75 anos, porém, tem-se visto casos extremos em que tais pessoas permanecem assim durante séculos. Com referência às descobertas do autor até o presente, parece que não há limite para o que eles possam fazer ou quando deixarão de fazê-los. Mas eles vão amontoando sobre si uma carga horrorosa de pecados, a qual não poderão escapar sem sofrimento, pois o corpo vital reflete e grava profundamente no corpo de desejos um registro de tais maldades. Quando finalmente abandonam a vida errática e entram na existência purgatorial, encontram o castigo que merecem. O seu sofrimento será de duração proporcional ao tempo em que permaneceram em suas práticas perniciosas depois da morte do corpo denso, o que vem provar mais uma vez que os moinhos de Deus moem devagar, mas moem extraordinariamente bem. Quando o espírito abandonou o corpo de pecado, como chamamos este veículo para contrastá-lo com o corpo-alma, a fim de ascender ao segundo céu, ele não se desintegra tão rapidamente como acontece com um invólucro deixado para trás pelas pessoas normais, porque nele a consciência se acha aumentada por uma dupla composição, isto é, composta de um corpo vital e de um corpo de desejos, e tem uma consciência individual ou pessoal muito marcante. Não pode raciocinar, mas existe uma astúcia inferior que faz com que pareça
ter o aspecto de um espírito, um ego, e isso lhe facilita viver uma vida separada por muitos séculos. Entretanto, o espírito que partiu entra no segundo céu, porém, não tendo efetuado nenhum trabalho na terra que o faça merecer uma prolongada estada ali ou no terceiro céu, permanecem nesses lugares somente o tempo suficiente para criar um novo ambiente para si. Então, renascem muito antes do tempo normal para satisfazer seu desejo de coisas materiais que tão intensamente o atraem. Em tais casos extremos, pessoas de natureza demoníaca, em que a vida animal predominou quando na vida terrena precedente não houve expressão de alma, a divisão do corpo vital não pôde ocorrer com a morte, uma vez que não existe linha divisória. Assim, se o corpo vital gravitasse de volta ao corpo denso e ali se desintegrasse gradualmente, o efeito de uma vida perversa não teria consequências tão sérias, mas, infelizmente, em tais casos, existe uma algema interna entre os corpos vital e de desejos que evita a separação. Temos observado que quando um ser humano vive quase exclusivamente uma vida superior, seus veículos espirituais são alimentados em detrimento dos inferiores. Inversamente, quando sua consciência está enfocada nos veículos inferiores, ele os fortalece imensamente. Devíamos entender que a vida do corpo de desejos não acaba com a partida do espírito, pois permanece um resíduo de vida e de consciência. Quando se busca o passado na memória da natureza, é espantoso encontrar-se o quanto tem prevalecido através dos séculos e milênios esta ligação dos corpos vital e de desejos. Na própria história atual, a selvageria tem sido tão comum e brutal que seu poder tem representado a medida indiscutível do que seja o certo, e essa verificação constitui para o autor uma experiência chocante. Já foi ensinado que o egoísmo e o desejo foram decididamente estimulados sob o regime de Jeová para dar incentivo à ação. Isto, com o transcurso do tempo, endureceu de tal modo o corpo de desejos que, quando o advento de Cristo aconteceu, não existia quase ideia de vida celestial entre a humanidade daquela época. Os povos antigos não se contentavam em fazer somente todo o mal possível, tinha também que matar seus cavalos de guerra, colocar suas armas em seus esquifes, fazendo tudo para que se conservassem ali, porque o éter desses instrumentos de guerra que lhes haviam pertencido durante a vida exercia uma atração sobre eles e era um meio de mantê-los presos à esfera terrestre. Isso os permitia assombrar os castelos, pois eles realmente assombravam. Por anos e anos, não só nas classes ricas e de guerreiros, como também nas outras classes. Em casos de brigas sangrentas, nas quais os seres humanos se matavam uns aos outros, os fantasmas incitavam seus familiares vivos para que os vingassem, permanecendo a seu lado e ajudando-os a levar a cabo os feitos sangrentos. Desta forma, perpetuava-se a maldade e o mundo permanecia em constante agitação, com sangue e luta. Esta condição ainda não se dissipou em nossos dias no chamado tempo moderno. Toda vez que morre uma pessoa que manteve em seu coração ódio e maldade, estes sentimentos entrelaçam os corpos de desejos e vital, convertendo-a
numa séria ameaça para a comunidade. Uma pessoa que não tenha podido investigar e comprovar este assunto não pode imaginar o que isto realmente é. Portanto, mesmo que não houvesse outras razões, a pena de morte deveria ser abolida para que não se deixassem soltas essas entidades tão perigosas, capazes de incitar pessoas moralmente fracas a seguir suas pegadas. O mundo do desejo é, por algum tempo, a moradia daqueles que morreram, e podemos dizer que os chamados mortos permanecem por um longo período entre seus amigos vivos. Sem ser vistos por seus parentes, eles andam pela casa em que moraram. No início, eles não estão cientes sobre o fato de que duas pessoas podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, e quando se sentam numa cadeira ou à mesa, um parente vivo pode sentar-se na mesma cadeira. O ser que nós erradamente chamamos de morto sairá rapidamente para que a pessoa não se sente em cima dele, mas em breve aprende que isto não causará nenhum dano em sua atual condição e que ele pode permanecer em sua cadeira apesar de seu parente estar também sentado nela. Há outras classes que, por assim dizer, tornam-se imortais no mal. Não tanto assim, mas o entrelaçamento dos seus corpos vital e de desejos obrigam-nos a ficar nas regiões inferiores, no mundo invisível próximo ao mundo físico onde vivemos. Esta classe pode, desta forma, ser encontrada durante um considerável número de anos após sua partida do corpo denso. É de fato curioso que, às vezes, estas pessoas desprezíveis sejam procuradas por antigos amigos que também morreram e necessitam ajuda para contatar o mundo físico. O autor lembra-se de um exemplo ocorrido há alguns anos atrás, quando uma pessoa idosa estava prestes a deixar a vida. Ela desejava ansiosamente ver seu marido, que havia partido antes dela. Porém, como ele já havia alcançado o primeiro céu, seus braços e seu corpo haviam desaparecido e somente a cabeça permanecia visível. Por isso, ele dificilmente teria condições de aparecer a ela quando ela deixasse o corpo, muito menos de influenciar na hora de sua morte, e isso o desgostava. Alguns procedimentos estavam causando o retardamento do desligamento do espírito e prejudicando ambas as partes. Em sua ansiedade, o marido procurou a ajuda de um amigo cujo entrelaçamento dos corpos vital e de desejos facilitava sua manifestação. Este espírito pegou uma bengala pesada que estava no quarto e com ela derrubou um livro que estava na mão da filha da senhora, amedrontando tanto as pessoas presentes que pararam a demonstração, permitindo que a senhora deixasse o corpo denso. O pobre ser humano que produziu este fenômeno já estava há mais de 20 anos nos mundos invisíveis e, segundo o autor, pôde perceber, não havia sinal de dissolução do corpo de pecado do qual ele se revestia. Ele deve ter permanecido lá por talvez o dobro ou o triplo do tempo mencionado. O autor, em certa época, esteve muito preocupado com o efeito que a guerra poderia ter no entrelaçamento do corpo vital e o de desejos, pensando que pudesse produzir o nascimento de legiões de monstros que afligiriam as futuras gerações.
No entanto, é com grande gratidão e alegria que ele reafirma que não devemos temer por isso. Quando o ser humano é premeditadamente mau e vingativo e busca ardentemente ocasiões propícias para vinganças, somente quando tais sentimentos são cultivados, estimulados e mantidos é que produzem o endurecimento do corpo vital e causa um entrelaçamento destes veículos. Sabemos pelos registros da Grande Guerra que as tropas não alimentam sentimento de vingança umas com as outras. Os adversários se relacionam como amigos e são até companheiros, entrando muitas vezes em contato e confraternizando-se. Assim, ainda que a guerra seja responsável por uma tremenda mortalidade e, em consequência, acarrete uma deplorável mortalidade infantil em idade futura, não pode ser acusada pelas doenças terríveis engendradas pela obsessão, nem pelos crimes sugeridos por esses demoníacos corpos de pecado. Continuando as investigações, o autor tentou várias experiências com espíritos que se encontravam nos reinos superiores do éter e que acabavam de morrer, e também com seres que haviam estado no mundo do desejo por tempo mais ou menos longos, alguns deles já em condições de passar para o primeiro céu. Muitos espíritos que haviam partido desta vida procuraram cooperar bondosamente como cobaias. O objetivo destas experiências era determinar até que ponto lhes seria possível revestirem-se nos materiais das regiões etéricas inferiores e até das regiões gasosas. Foi comprovado que aqueles que acabavam de morrer podiam aguentar facilmente as vibrações etéricas inferiores, mas sendo seres de bom caráter, não se sentiam satisfeitos em lá permanecer mais tempo do que o necessário, pois aquela situação lhes era desagradável. Porém, ao fazer a experiência com espíritos vindos das sucessivas regiões superiores do mundo do desejo, notou-se que se tornou cada vez mais difícil para eles envolverem-se no éter ou penetrar nele. A opinião geral foi que sentiram uma sensação semelhante à descida ao interior de um poço profundo, chegando até a asfixia. Também se comprovou que foi absolutamente impossível às pessoas do mundo físico vê-los. Tentamos, por todos os meios de sugestão, dar uma sensação da nossa presença às pessoas congregadas em salões que visitávamos, mas não percebemos respostas às nossas manifestações, embora em alguns casos as formas que condensamos fossem tão opacas que pareciam ao autor serem tão escuras como a das pessoas físicas cuja atenção desejávamos atrair. Colocamos nossos colaboradores entre as pessoas físicas e a luz, mas mesmo assim não obtivemos sucesso, nem com os que pertenciam às regiões superiores, nem com aqueles que tinham acabado de falecer e podiam permanecer durante um tempo considerável naquela posição e densidade.